Então, gente, essa é a segunda parte de um vídeo onde eu estou falando sobre os acontecimentos do quinto episódio de Game of Thrones, o episódio chamado The Door. Se você ainda não viu a primeira parte, o link vai estar aí na descrição. E nessa parte a gente vai concentrar em falar o que aconteceu com Bran, Hodor, Corvo de Três Olhos e White Walkers. Então não deixem de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo. Vamos lá! A parte de Bran eu alinhei como se fosse tudo em um acontecimento contínuo. Então a gente começa com Bran numa visão dos tempos muito antes do Longa Noite, muito antes de até haver inverno ali no norte. Porque ele está num ponto muito além da muralha e está tipo normal, não tá nevando. Ele vê que são os Filhos da Floresta que criam os White Walkers. Esse é um ponto interessante que a série abordou, porque nunca é falado como foi essa origem dos White Walkers. Só que a gente não tem como saber se essa origem vai ficar só na série ou se vai partir por livros. Além disso, está um pouco confusa a cronologia das coisas, dos acontecimentos. Porque, contando mais ou menos de forma rápida os acontecimentos ali de Westeros, existia Westeros onde viviam apenas os Filhos da Floresta e os gigantes. Então, os primeiros homens vieram e começaram a guerra contra os Filhos da Floresta. Começaram a derrubar os represeiros e tal. Os Filhos da Floresta estavam perdendo essa guerra e tomaram uma atitude drástica. Mas não é falado muito que atitude drástica foi essa. Só fala... Tem uma menção aqui, eles quebraram uma ligação que havia entre Westeros e Essos, que era ali por Dorne. Depois disso, eles fizeram um pacto, que foi um pacto para selar uma paz entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta. Os Filhos da Floresta iriam habitar as florestas e os homens iriam ficar com toda a Westeros. Depois desses acontecimentos é que veio a Longa Noite, a invasão dos Ândalos e todas aquelas outras coisas. Isso aí dá um vídeo só para contar a história de Westeros, então não vou me alongar muito nisso aí. Mas já deu para perceber que está um pouco estranho, porque se a Longa Noite foi depois da paz com os primeiros homens, por que os Filhos da Floresta criaram os White Walkers para lutar contra os homens? E como foi isso? Porque eles criaram um White Walker. Um White Walker com certeza não ia fazer muita coisa. O que é que eles esperavam que eles fizessem? Precisa de mais explicação para a gente saber se vai dar para levar esse conceito de que os Filhos da Floresta criaram os White Walkers para os livros também. Vai precisar de George Martin fazer algum depoimento, algum produtor comentar alguma coisa, porque por enquanto não dá para fazer nenhuma ligação. Agora, um ponto interessante que eu quero comentar aqui é que eu já havia falado em outro vídeo sobre uma visão de Melisandre, uma visão que ela tem nas chamas, onde ela vê um homem com a cara de madeira e um menino que uiva como lobo, e os dois, ela tinha certeza que eles eram servos do Grande Outro. Se a gente partir do conceito de que essa história da criação dos White Walkers é verdade, essa visão de Melisandre meio que ganha sentido. Porque se o Bran está trabalhando junto com os Filhos da Floresta, e os Filhos da Floresta criaram os White Walkers, então realmente ele é meio que servo dos White Walkers. Como as visões de Melisandre não são muito claras, mas dá meio que para entender isso aí. Só que, é como eu estou dizendo, uma coisa é o que a série está dizendo e essa visão é nos livros, então a gente não sabe aí como ligar as coisas. É interessante notar também que ali onde Bran está tendo a visão, há umas pedras que estão organizadas no formato de uma espiral, que é o mesmo formato de todos aqueles rituais que eles encontraram depois da muralha, que tinham com cabeças de selvagens e tal. Então isso pode ser meio que uma referência ao que os White Walkers estavam fazendo ali. Eles faziam isso porque era o local da criação deles, talvez seja alguma marca deles e tal. Nessa mesma cena a gente vê quem foi o primeiro White Walker. Aparentemente ele é a mesma pessoa que é o Rei da Noite. Então, no caso, ele foi derrotado naquela época, mas ele não foi morto. Ele deve ter fugido, sobrevivido e tal. E eu gostaria muito de que eles contassem uma história desse cara. Quem era esse cara? Ele era dos primeiros homens, ele foi escolhido ao acaso, ele tinha alguma razão para ter sido escolhido, por que foi ele e tal. Gostaria de saber um pouco mais dessa história, da criação dos White Walkers. Talvez Bran procure saber mais disso aí para poder entender melhor o seu inimigo. Eu espero muito que falem mais sobre isso. Depois, em outra cena, a gente vê Bran voltando para o mesmo ponto, só que num ponto presente. Tem uma galera falando por que o Bran voltou para aquele momento, se ele já tinha saído da visão, porque caiu justamente naquele ponto. Eu acho que é pelo seguinte, aquela foi a última visão que ele teve com o Corvo. Então, quando ele tentou ir só, ele acabou indo para o mesmo local da visão, só que no momento presente. Não era mais um momento passado. Então ele vê ali o exército dos White Walkers, que é aquele exército de mortos-vivos. E ele também vê os 4 White Walkers que estão comandando aquilo ali. E a parte mais tensa é quando o Rei da Noite olha diretamente para Bran
e logo em seguida pega no braço dele. Bran volta para o Corvo de Três Olhos e o Corvo de Três Olhos diz que ele o tocou. Aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. O Corvo fala que eles vão ter que sair dali porque o Bran está com a marca. O Bran responde que mesmo que ele chegue ali, eles não vão ter como entrar. E o Corvo diz que agora eles vão ter porque você está com a marca dele. Então significa que aquela marca é meio que está quebrando alguma magia que existia ali, que impedia que os White Walkers entrassem ou se aproximassem. Talvez essa mesma magia que impede que os White Walkers entrem ali no covil do Corvo é a mesma magia que impede que eles passem a muralha. Então vem aí os questionamentos. Será que essa marca é o que faz quebrar a magia? Então, se de repente tiver alguém do outro lado da muralha com essa marca, a magia da muralha é quebrada, será que Bran vai tentar voltar para a muralha? E se ele voltar, vai ser o motivo de quebrar essa magia se os White Walkers passem a muralha? Então, alguns questionamentos aí. Pode ser que essa marca represente isso. Eu acho que ela não é um radar, mas ela vai sempre meio que, de repente, anular a magia. Então, não sei se ela é para sempre, se ela é eterna, se esse Bran sempre vai estar marcado com isso. Mas eu estou meio que pensando que pode resultar nisso. Pode ser que represente uma forma de quebrar a magia que os Filhos da Floresta criam. Já na cena seguinte, a gente vê o exército chegando e cercando o covil do Corvo. E começa uma luta ali dos Filhos da Floresta com eles. Eles conseguem apagar o fogo só se aproximando do fogo. E Meera volta e fica tentando tirar Bran dali. No começo eu achei aquela cena muito lenta. Eu fiquei, caramba, porque ela não vai logo se embora com o Bran? Porque ela tá ali, já teria dado tempo ela ir embora. Mas tem várias coisas ali que tem que ser levadas em consideração. A primeira é que Odo travou. E para Odo destravar só o Bran largando ele. Se o Odo não fosse, eles não conseguiriam sair, abrir aquela porta pesada que tinha ali. Então, pensando dessa forma, o timing da cena ficou correto. Então agora a gente vai entrar aí em alguns aspectos da física, umas coisas que eu não entendo direito, não sei explicar direito, mas foi uma parte interessante que a série abordou, apesar de eu achar que não vai ser o foco. Eu acho que a série não vai trabalhar viagens no tempo e esses paradoxos. Mas é bom a gente entender o que foi que aconteceu. O Corvo leva Bran para uma visão lá em Winterfell, que é um momento onde Ned está partindo para o Ninho da Águia, onde ele vai passar anos e anos lá vivendo com o Jon Arryn e o Robert. E na hora que eu vi essa visão, eu disse, caramba, tanta coisa interessante para o Corvo mostrar, tanta coisa legal para que ele levou para aquele momento. Mas aí é que vem o detalhe. Na minha opinião, o Corvo sabia o que ia acontecer ali. Por isso ele levou o Bran para aquele momento. Porque se o Bran não tivesse ali, o Willis talvez não tivesse aquele ataque e talvez não virasse o Odo. E sem o Odo, o Bran dificilmente conseguiria chegar até o Corvo. E por que eu acho isso? A primeira coisa que faz levar a crer isso é porque o Corvo levou o Bran para aquele momento. Por que aquele momento ele tinha que estar ali? Então, uma das primeiras evidências era para justificar esse ataque de Willis. A segunda coisa é que quando o Bran começa a ouvir a voz da Meera, o Corvo diz, faça o que sua amiga está pedindo. Ele podia simplesmente ter acordado o Bran. Se ele tivesse acordado o Bran tinha largado o Odo e teria salvo todo mundo. O Corvo teria morrido, mas todo mundo teria saído dali a tempo. Mas ele manteve o Bran dentro daquela visão, dentro daquela viagem no tempo ali. Então ele queria intencionalmente que aquela cena tivesse alguma importância. Então eu acho que ele sabia o que iria acontecer. O Bran olha para o Willis e consegue controlar o Odo lá do futuro. É interessante notar o seguinte, na hora que ele controla o Odo, os olhos dele primeiro ficam brancos e depois ficam normais. Não fica sempre branco. Então naquele momento ali era o Bran que estava dentro do Odo. Só para a gente entender como é que está acontecendo a coisa. O Odo segue o caminho dele, tira o Bran dali. Eu quero abrir um parênteses para falar da morte do Verão, que foi uma morte que eu achei totalmente desnecessária e cruel, porque não fez nenhum sentido a morte do Verão. Diferente da morte do Odo, que eu acho que vai ter um sentido, mas a morte do Verão foi totalmente desnecessária. Eles mataram o Verão só para chocar mais, porque ele atacou ali os mortos-vivos, nem conseguiu atrapalhar o avanço deles, nem fez nada, nem matou ninguém importante, só fez morrer mesmo. Ele podia ter acompanhado o Bran e ajudado muito mais ali na defesa do Bran, agora só tá Bran e Meera. Só foi mais uma cena aí para querer chocar a gente, para querer deixar dar um drama maior ao episódio. Mas enfim, Odo segue com o Bran, a Folha também morre. A Folha pelo menos morreu com sentido, ela realmente retardou o avanço dos White Walkers. Dos Whites, né, que são os mortos-vivos. A gente tem também a morte do Corvo de Três Olhos. Ele morre naquele momento ali, deixando o Bran agora para cuidar de si mesmo e aprender as coisas sozinho. E é interessante o seguinte ponto. Depois que o Bran depois que o Odo com o Bran dentro consegue tirar os dois de dentro da caverna e fecha a porta, e a Meera fala pela primeira vez a frase "Hold the door",
que é a que vai dar origem ao nome Odo, meio que o Bran olha para o Willis e o Willis parece ver o Bran. E naquele momento parece que, em vez de ser um link, parece que de repente o Willis conseguiu ver o Odo do futuro, ou ter acesso às memórias. Então eu acho que nesse momento aconteceu uma coisa parecida com o que acontece em Efeito Borboleta. Quem aqui já assistiu Efeito Borboleta vai saber do que eu estou falando. Em Efeito Borboleta, cada vez que o Ashton Kutcher muda a sua linha do tempo, ele tem uma alteração no cérebro que são as novas memórias. Ele está acumulando memórias. E quando ele já teve várias e várias memórias, ele começa a ter problemas no cérebro, porque ele está com muita informação. E ele começa a ter pequenos derrames. E eu acho que é mais ou menos essa noção que eles querem passar para o Willis. Naquele momento, meio que o Willis viu a vida inteira dele de uma vez, e talvez tenha sido uma sobrecarga muito grande para o cérebro a toda essa memória. E ele teve aquele ataque epiléptico. Então foi meio que a ação do Bran, apesar de não querer causar aquilo ali, mas causou. Há várias discussões sobre isso. Porque primeiro, algumas pessoas que dizem que o Willis sempre teve destinado a ter um ataque epilético. O Bran só fez dar um motivo, uma justificativa. E há outros que dizem que é um ciclo. O Willis precisava ter o ataque epiléptico para poder virar o Odo, para o Odo poder levar o Bran até o Corvo de Três Olhos, para que o Bran pudesse transformar o Willis em Odo e ficar esse ciclo aí, esse paradoxo. Eu acredito na segunda teoria. Eu acho que o Bran realmente conseguiu fazer uma alteração no passado, mas que não resultou em nada. Ele jogou uma pedra no rio. É como a galera explica essa parada aí da linha temporal. É como se fosse um rio e você joga uma pedra e não muda o curso do rio. Então, mas de qualquer forma o Bran conseguiu jogar uma informação no passado. Vocês vão ver isso também no filme Déjà Vu, que é com Denzel Washington. O Denzel Washington ele tenta alterar fatos do passado através de um mecanismo lá que é inventado para investigar crimes. Ele consegue alterar fatos do passado, mas que não gera nenhum efeito no futuro. E a galera lá fala que se ele conseguisse fazer uma alteração no passado com uma grande relevância, a linha do tempo que eles estão iria deixar de existir e uma nova linha do tempo iria ser criada. É essa parada que eles falam. Eu acho que é meio por aí a explicação de Bran, certo? Eu acho que a série não vai abordar isso, eu acho que não é o foco de Game of Thrones, eu espero que não seja, porque já tem muita coisa pra gente discutir. Mas eu acho que é mais o conceito de Déjà Vu, o filme com Denzel Washington, assistam, é um bom filme. O conceito de Déjà Vu com o conceito de efeito borboleta que explicaria a crise do Willis. E depois disso tudo a gente tem, enfim, a morte do Odo, que foi um dos momentos mais tristes pra mim de Game of Thrones. Eu, assim, fiquei meio abalado, porque foi uma morte de um cara muito inocente e que meio que mostrou que a vida dele foi criada para aquele propósito. Eles também, de sacanagem, botaram uma música super triste, aquela musiquinha dos Starks, uma tristeza, uma coisa de cortar o coração. E Odo, né, que é um cara assim que tem um certo carinho por ele, e eu gostava da presença dele, todo o carinho que ele tinha por Bran, a amizade dos dois. Então foi meio pesado isso aí. Mas eu gostei da morte do Odo. O que significa isso? Não é que eu gostei do Odo ter morrido, mas a morte do Odo teve um propósito. Deu uma justificativa para o nome dele. É diferente da morte do Fantasma. O Fantasma é diferente da morte do Verão. O Verão morreu por morrer, morreu só de sacanagem. Mas o Odo tem uma explicação. Criou-se uma teoria em cima da morte do Odo e da vida do Odo e o que foi o Odo. Então foi legal, foi emocionante, triste, mas foi legal. E resta agora saber o que é que vai acontecer com a Meera, porque a Meera está ali andando, o Odo não vai conseguir segurar aquela porta por muito tempo. E como é que vai ser isso aí? Eu não vou falar aqui do trailer do próximo episódio, porque já tem umas coisas novas, mas eu vou tentar fazer um vídeo para falar do trailer. Esse vídeo vai sair um pouco antes do episódio, eu acho, porque essa semana para mim foi terrível. Mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam desse episódio, o que é que vocês acharam aí do Willis. Se tem alguém aí que entende de física quântica, viagem no tempo, linha temporal, deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, uma explicação melhor sobre o que eu falei aqui. Eu recomendo alguns filmes para vocês entenderem melhor essa parada de linha do tempo. Um dos filmes é os mais antigos, Exterminador do Futuro, tem uma questão bem parecida com isso que acontece com Odo e Bran. De Volta para o Futuro, Déjà Vu, que eu falei aqui, Efeito Borboleta, Interstellar, são filmes que trabalham esse tipo de conceito e vocês vão entender melhor o que é que a gente está falando. Antes de finalizar esse vídeo, eu tenho alguns agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer ao Fabrício, ele me mandou aí um presente, um lindo presente, que foi esse ovo aqui de Daenerys, o ovo do Drogon, né, o ovo vermelho e preto. Gostei muito, cara, valeu mesmo, Fabrício é um
cara aqui, um grande amigo que acompanha o canal. Eu agradeço a ele e vai estar sempre aqui na minha estante. Outro presente foi da minha amiga Marcela Galante, que mandou O Cavaleiro dos Sete Reinos, um livro que eu ainda não li, tô lendo, já estou bem caminho andado com ele. E foi muito bom, vai ter um vídeo aí especial falando sobre esse livro, sobre tudo o que rola aqui dentro. E muito obrigado mesmo. Eu nunca agradeci aqui a vocês sobre o alcance que o canal teve. Quando eu criei o canal, eu nunca pensei que ele fosse ter uma proporção assim tão rápida, porque está sendo rápido para mim, porque eu nunca fiz divulgação dele, ele sempre foi uma coisa que eu fiz de brincadeira. Eu gostava de falar de Game of Thrones, não tinha ninguém com quem falar, meus amigos já estavam de saco cheio de me ouvir falando de Game of Thrones, então eu resolvi meio que criar o canal para externar essa forma de falar, de querer estar explicando, teorizando, além de outros filmes e séries que eu gosto de estar sempre falando. E eu nunca divulguei o canal e de repente estava todo mundo compartilhando, comentando, pessoas conversando comigo. E eu fiquei muito feliz porque é tão boa a quantidade de pessoas que eu conheci nesses 8 meses de canal e a proporção que o canal está ganhando. Muito obrigado, a gente está aí com 1.800 inscritos. É algo extraordinário para mim, eu nunca pensei, eu nunca fiz divulgação, só postava os vídeos e os vídeos foram sozinhos criando essa repercussão. E eu agradeço a todos, os comentários de vocês são muito bons. O que vocês deixam nos comentários, eu não estou mais conseguindo responder, infelizmente, porque eu sempre adorei responder cada um. Desde que a série começou, não estou conseguindo dar conta, porque está todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo mandando informação, e eu não estou conseguindo mais conciliar trabalho, vida pessoal e canal. Mas eu estou por aqui, então se tiver alguma coisa urgente, manda um e-mail. O e-mail eu respondo de forma mais rápida. Galera, quem está deixando o número aí nos comentários, eu não vou conseguir ver porque estão muitos comentários. Então mandem o número para o grupo North Remembers. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, mande o número por e-mail, porque eu também tenho que mandar as regras do grupo. Então não adianta deixar nos comentários porque são muitos comentários, então se perde ali e depois eu tenho que procurar, eu não consigo encontrar. Então mandem para ascanio.franca@gmail.com se você quer participar do grupo North Remembers. Muito obrigado, galera. Ficam agora aí os reactions da galera do North Remembers. Se você não participa, participe. Até o próximo vídeo. Valeu! Sansa tá botando quente, meu povo. Botando quente. Mindinho não enrola mais. Eu sabia que esse povo tava do lado dos White Walkers. Eu sabia. Gente, como é que eles vão sobreviver isso? Não tem como. Não tem como. Fudeu muito. Como que ela fez isso, meu Deus? Como que a Mira fez isso? Não, mataram o lobo, não! Não! Eu não sou assim de chorar fácil, não sou apegada a essas besteiras, mas pelo amor de Deus, que episódio foi esse, meu povo? Como é que faz isso com uma pessoa?